Vitinho está perto de ser contratado pelo Corinthians. O Palmeiras ainda busca reforços e Rafael Tolói tem mesmo chance de virar reforço do Vasco. Vídeo de hoje do canal do Nicola responde a essas perguntas e fala também sobre as classificações de São Paulo e Flamengo na Libertadores da América e do Cruzeiro na Sul-Americana, com direito à goleada dos brasileiros contra argentinos 4-0 nos confrontos de oitavas de final, todas as vitórias e classificações para clubes daqui. Falo também sobre o Grêmio, com direito a cornetadas em cima do Renato Gaúcho. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a mais antiga parceira do canal do Nicola. Quero fazer uma sugestão de aposta dupla para essa sexta-feira. A sugestão envolve vitória do Sporting contra o Farense no Campeonato Português. O Sporting é líder, o Farense não pontuou. Tem também o PSG bastante favorito contra o Montpellier. A soma dessas duas cotações está garantindo R$ 1,59 para cada real apostado. Pode ser uma boa alternativa para você fazer sua fezinha nessa sexta. Importante contar que também temos Campeonato Brasileiro da Série B com Ponte Preta e Operário. Tem 2 jogos do Campeonato Espanhol e a estreia do Campeonato Alemão, a Bundesliga. O Bayer Leverkusen visita o Borussia Mönchengladbach. Para você fazer sua fezinha na 1xBet é simples, link no comentário fixo. Só não esquece de utilizar o promo code Nicola na hora que você estiver fazendo o cadastro para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Bora começar o vídeo para falar sobre a chance de Rafael Tolói virar reforço do Vasco. Nos últimos dias, Marcelo Santana, executivo de futebol do Cruz Maltino, entrou em contato com o zagueiro brasileiro de 33 anos de idade, que se naturalizou alguns anos atrás, zagueiro italiano, inclusive defendeu a seleção da Azzurra, a seleção italiana. O contato, de acordo com pessoas do Vasco, foi bem sucedido e o Tolói balançou com a possibilidade de voltar ao Brasil depois de 9 temporadas vestindo a camisa da Atalanta. Ele segue como titular por lá, só não enfrentou o Real Madrid recentemente em jogo da final da Supercopa Europeia porque se recuperava de uma lesão. Tem mais um ano de contrato com o time italiano, não imagino que seja uma operação fácil, mas existem tratativas. O Vasco também sondou nos últimos dias a contratação de Rodrigo Guti, atleta brasileiro revelado no Curitiba, teve uma passagem pela própria Atalanta antes de se mudar 3 temporadas atrás para o Fortuna Sittard, que é um time holandês. O problema é que o atleta tem mais 3 anos de contrato com essa equipe holandesa e sua contratação não seria das mais simples. O Vasco prioriza as contratações de um zagueiro e de um atacante de lado de campo para ter um time mais forte na reta final do Campeonato Brasileiro e também da Copa do Brasil. Quero falar agora sobre os brasileiros ganhando de lavada dos argentinos. Foram 4 confrontos por Libertadores e Sul-Americana nas oitavas de final e em todas o time brasileiro acabou classificado e o argentino eliminado. Que coisa boa, né? O Atlético Mineiro bateu o São Lourenço na Libertadores da América, empate 1-1 na Argentina, vitória por 1-0 dentro de casa. Os outros 3 classificados do Brasil foram todos da Sul-Americana. Fortaleza despachou o Rosário Central com um empate e uma vitória. O Atlético Paranaense despachou o Belgrano com 2 vitórias em casa e fora. A dessa quinta-feira, lá em Córdoba, na Argentina, vitória por 2-0 e a mais sofrida de todas. Vou falar bastante sobre esse jogo daqui a pouquinho. O Cruzeiro vencendo o Boca Juniors nos pênaltis. Até por conta dessa diferença grande de brasileiros contra argentinos, seremos maioria nas quartas de final da Libertadores e também na Sul-Americana. 5 brasileiros dos 8 representantes que seguem vivos na Libertadores, sendo que desses 5, 3 são do Rio de Janeiro. O Botafogo, o Fluminense e o Flamengo nunca na história da Libertadores uma cidade teve 3 representantes nas quartas de final. Esse é um mérito do Rio. Já na Sul-Americana são 4 brasileiros vivos entre os 8 que ainda disputam a competição. Queria destacar os próximos jogos da Sul-Americana: Corinthians e Fortaleza, Atlético Paranaense e Racing da Argentina, Libertad e Cruzeiro, além de Independiente Medellín e Lanús. Só uma última curiosidade: 5 brasileiros seguem vivos em 3 competições: Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores ou Sul-Americana.
Esses 5 brasileiros são o Atlético Paranaense, o Atlético Mineiro, o Corinthians, o Flamengo e o São Paulo. Só queria contar mais uma antes de mudar de assunto. Os únicos brasileiros que foram eliminados nas oitavas de final da Libertadores e da Sul-Americana caíram em confrontos contra times brasileiros. Casos do Palmeiras, que caiu por Botafogo, do Grêmio eliminado pelo Fluminense e do Red Bull Bragantino, que caiu diante do Corinthians nos confrontos do Brasil contra times de outros países, 100% de aproveitamento daqui. Hora de falar sobre o Cruzeiro, que passou sufoco, mas eliminou o poderoso Boca Juniors. E que contraste, né? Se a gente voltar alguns meses no tempo, em fevereiro, o Cruzeiro era eliminado pelo Souza da Paraíba na primeira fase da Copa do Brasil. Inclusive, o Cruzeiro foi o primeiro grande clube da Copa do Brasil eliminado nessa temporada. Agora passa por um dos mais tradicionais clubes, não só da América do Sul, como do mundo. É bem verdade que o Cruzeiro poderia ter tido um pouco mais de tranquilidade, especialmente porque no primeiro minuto de jogo o Advíncula cometeu uma falta muito forte em cima do Romero e foi expulso. Com 9 minutos o Cruzeiro abriu o placar com o Mateuzinho, aos 20 o placar iria para 2-0 com o gol do Wallace. Um descuido na reta final do primeiro tempo com direito à falha do Cássio colocou o Boca Juniors de novo na parada. O gol do Gutierrez, o gol do Jiménez aos 47 fez com que o placar ficasse em 2-1. Repetindo o que aconteceu na Argentina, só que dessa vez lá na Argentina a vitória por 1-0. Então placar agregado de 2-2, sentiu um Cruzeiro tenso na etapa final. O Boca teve até chances, mesmo com um jogador a menos, de garantir o empate e se livrar dos pênaltis. No final das contas fomos para as decisões de pênaltis e os jogadores do Cruzeiro foram muito bem. 5 cobranças extremamente bem batidas. As do Boca também eram boas, até que Merentiel, ex-atacante do Palmeiras, resolveu bater forte, colocou em cima do gol, classificando o Cruzeiro para as quartas de final. O adversário é o Libertad, bem mais fácil do que o Boca Juniors. Só para destacar, o Cruzeiro faturou 14 milhões e 100 mil reais com todas as suas premiações desde o início da Sul-Americana. O último destaque a respeito do Cruzeiro: 58.323 presentes no Mineirão para uma renda bruta de 4 milhões e 600 mil reais. Hora de falar sobre o Flamengo, que teve vida complicada para se classificar das oitavas para as quartas de final, mas que, na minha opinião, é o brasileiro com a vida mais tranquila na próxima fase de mata-mata da Libertadores da América. Antes de falar sobre o Bolívar, o Flamengo perdeu por 1-0 na altitude de La Paz. Gol marcado no segundo tempo, ainda houve bola na trave e o grande destaque da partida foi o goleiro Rossi. É bem verdade que o Bolívar também teve um jogador expulso na reta final do jogo, numa arrancada do Bruno Henrique. Mas o Flamengo não fez uma boa atuação, embora também tenha tido algumas chances claras para matar o jogo. Gerson desperdiçou 2 chances, enfim. Foi um jogo aberto com muitas oportunidades em que o Bolívar esteve sempre mais perto de marcar o gol do que o contrário. Placar agregado de 2-1 a favor do Flamengo, graças à vitória por 2-0 no Maracanã. Por que eu disse que o Flamengo terá vida mais tranquila nas quartas de final? O adversário será o Peñarol, do Uruguai, time que não chegava às quartas de final desde 2011 e que despachou na fase anterior o Strongest. O Peñarol, que foi o segundo colocado do grupo do Atlético Mineiro na fase de grupos e que tem muito menos qualidade do que o Flamengo e não tem a seu favor algo como a altitude, uma situação que jogou extremamente a favor do Bolívar na fase de oitavas de final. O Fla ainda deve ter o retorno de Pedro, possivelmente Gabigol e Arrascaeta, além de reforços que estão sendo contratados. O Michael será inscrito. O Fla pode mudar até 3 jogadores na sua lista de inscrições para a próxima fase, etapa de quartas de final. Só para arrematar em relação ao Flamengo, negociações em andamento. Gonzalo Plata e Carlos Alcaraz podem ser os próximos reforços rubro-negros. Lateral esquerdo Alexandro também tem conversas com o Flamengo. Conversei com o irmão dele nessa quinta-feira e o irmão dele me contou que hoje a melhor proposta é do rubro-negro. Hora de falar sobre o Palmeiras, que tomou uma decisão importante a respeito de reforços. Verdão não terá contratações daqui até o fim da janela em 2 de setembro. Essa decisão foi tomada depois de uma reunião do departamento de futebol e tem muito a ver com o fato de o Palmeiras só disputar daqui até dezembro o Campeonato Brasileiro. Se o Palmeiras estivesse vivo na Libertadores da América, na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro, seria natural que o Verdão buscasse pelo menos 2 reforços.
há necessidade grande de um lateral esquerdo depois da lesão do Piquerez e existe uma preocupação em relação a zagueiros desde que o Luan foi negociado. O torcedor do Palmeiras também pede a contratação de mais um meia e um atacante, mas um atacante em função de centroavante, especialmente depois da saída do Endrick, que não foi reposta. A ideia do Palmeiras, por ter apenas uma competição a disputar, é de não contratar ninguém e ficar com esse elenco até o fim da temporada, quando teremos uma série de pequenas mudanças. Atletas que não foram bem nessa temporada vão ter de buscar outro clube. Só para lembrar, hoje o Palmeiras tem 30 jogadores à disposição de Abel Ferreira, eu nem estou incluindo jogadores machucados. Dessa maneira, a avaliação é de que há um elenco suficientemente capaz de fazer o Palmeiras brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. Hoje o Verdão aparece com 5 pontos de desvantagem em relação ao Botafogo, que lidera o torneio nacional. Você acha que o Palmeiras vai ser campeão brasileiro? Até explorando o fato de que seus principais concorrentes têm outras competições para disputar ou não? Use o espaço para comentário e já deixa a sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre o São Paulo, que garantiu vaga à próxima fase da Libertadores da América e assegurou também um caminhão de dinheiro. Antes de falar sobre as cifras, contar que a vitória por 2-0 contra o Nacional do Uruguai foi das mais tranquilas. No primeiro tempo, o Bobadilla, com assistência do Caleri, abriu o placar. Na etapa final, Wellington Rato colocou a bola na cabeça do Caleri, que só teve o trabalho de desviar do goleiro do Uruguai. Nos minutos finais, o Nacional ainda criou algumas oportunidades. O Rafael apareceu bem e o São Paulo assegurou a vitória por 2-0 e a classificação com placar agregado de 2-0, até porque no jogo da ida houve 0-0. Bora falar sobre grana. A passagem para as quartas de final assegura ao São Paulo 9 milhões e 300 mil reais. Essa é a cota paga pela Conmebol aos times que estão nas quartas de final. O Tricolor também assegurou uma grande receita com bilheteria. Foram 60.032 pessoas no Morumbis para uma renda bruta de 5 milhões e 790 mil reais. Importante lembrar que o São Paulo fica com mais ou menos 4 milhões e 300, 4 milhões e 400 mil dessa renda, tirando todos os descontos e impostos. Só para completar, com a passagem às quartas de final, confronto contra o Botafogo, é de se imaginar mais um jogo com o Morumbis lotado e outra arrecadação com bilheteria acima dos 4 milhões de reais. As partidas contra o Botafogo, jogo de ida no Newton Santos, entre 17 e 19 de setembro, partida da volta no Morumbis, entre 24 e 26 de setembro. A nota triste da quinta-feira ficou por conta de uma arritmia cardíaca sofrida pelo zagueiro Juan Izquierdo, jogador do Nacional, gera a reta final da partida e ele sozinho se desequilibra, cai. A cena é muito triste e pesada por conta da reação dos outros atletas do São Paulo e do Nacional. Ele é levado de ambulância ao Hospital Albert Einstein, onde está na UTI. Ele sai desacordado do estádio, durante o trajeto até o hospital ele retoma essa lucidez, mas logo depois no hospital volta a perder a lucidez. Até por isso está sedado e daqui a 12 horas, ou depois de um período de 12 horas, essa sedação vai ser cortada para que os médicos possam avaliar se há sequelas e o motivo que levou ele a ter essa arritmia cardíaca. A gente torce para que o esquerdo se recupere o mais breve possível. Quero falar agora sobre Vitinho, atacante de 30 anos de idade, que já foi o reforço mais caro da história do Flamengo em outros tempos. Muita gente especulando que ele será contratado pelo Corinthians. Cheguei a ler nas redes sociais ao longo da quinta-feira que o Timão tinha negociações avançadas, outros setoristas do Corinthians afirmando que havia um interesse em negociações abertas. Entrei em contato com o Miguel Góes, que é o empresário do Vitinho, para saber em que pé anda essa história. Antes, só lembrar que a situação dele lá no Al-Ettifaq da Arábia Saudita não é das melhores, nem foi aproveitado na atual temporada. O Steven Gerrard, o técnico inglês que trabalha lá no Al-Ettifaq, não tem demonstrado muita satisfação em contar com o Vitinho. O Vitinho é aquele mesmo que surge na base do Botafogo, passa pelo Internacional e é comprado pelo Flamengo em outros tempos por 10 milhões de euros. Com a camisa rubro-negra, 215 partidas e 29 gols, participou de título de Libertadores, 2 campeonatos brasileiros, 2 Supercopas, 1 Recopa e 3 estaduais. Como o Corinthians ainda busca um atacante de lado de campo, muita gente está fazendo essa associação do Vitinho jogando no Corinthians. O Miguel Góes, empresário do atleta, respondeu o seguinte, abre aspas, não tem nenhuma verdade em acerto com o Corinthians.
Perguntei pelo menos se existem negociações e ele saiu pela tangente. O empresário ainda assegurou que não dá nem para cravar que o Vitinho deixará o Al-Ettifaq, que isso ainda está sendo debatido entre ele e representantes do clube saudita. Só para completar sobre o Corinthians, o lateral /meia Biro pode jogar no Wydad Casablanca, atleta que não tem conseguido performar no time principal do Corinthians. Surgiu essa proposta e a negociação deve ser fechada por empréstimo. Em relação aos novos reforços, Héctor Hernandes e José Martínez. O Martínez ainda resolve pendências com o Philadelphia Union, enquanto Héctor Hernandes se apresentou com condições físicas ruins. Ele vinha de um período de férias e vai precisar de mais algum tempo para se recuperar. A saideira sobre o Timão, muita gente perguntando se Alex Arce pode ser contratado. O empresário dele ainda não me respondeu nada, mas não faz nenhum sentido imaginar que o Corinthians tente a contratação do atleta depois de acabar de fechar a contratação de um centroavante. Me parece tão maluca quanto a especulação envolvendo o Arthur Cabral, que para mim soa como uma tentativa de dar moral ao atacante que está fora dos planos no Benfica. Bora fechar o vídeo para contar sobre uma situação inusitada que envolve o Grêmio. Tricolor gaúcho eliminado da Copa do Brasil e da Libertadores num período de 15 dias, e as cobranças em cima do Renato Gaúcho vieram pesadas, especialmente por conta da performance do time, que é ruim, e de algumas indicações, jogadores bancados por ele que performam ainda pior. Casos, por exemplo, do Edenilson, que não tem jogado com frequência, mas que perdeu pênalti na decisão da Copa do Brasil contra o Corinthians. Rafael Cabral, goleiro que chegou por empréstimo do Cruzeiro, é reserva. Só 5 partidas desde que ele foi contratado e ele havia chegado para ser o número 1 do gol. Rodrigo Caio, outra aposta do técnico Renato Gaúcho. Uma única aparição, 17 minutos em campo. Também não disse a que veio até agora. É bem verdade que o Rodrigo Caio tem um salário bem abaixo dos outros, mas nenhum dos três tem dado conta do recado. Só para completar, o Grêmio eliminado das outras 2 competições tem apenas o Campeonato Brasileiro para disputar e luta contra o rebaixamento. Hoje é o 15º colocado, 24 pontos conquistados. O Corinthians é o primeiro time no Z4, só 2 pontos atrás do Tricolor, que tem jogos a menos. Você acha que o Grêmio cai? Para você, quem serão os rebaixados do Brasileirão? Já usa o espaço para comentário para deixar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra ao longo da sexta. Tchau!